Parte 1. O presente que não deveria existir. O que você está prestes a assistir não é apenas um vídeo, é a verdade que vive nas sombras. Foi assim que o Natal virou a data mais traumática da minha vida. Não uso essa frase por exagero. Durante anos tentei suavizar o que aconteceu naquela noite, contar como uma coincidência, um trauma infantil mal interpretado. Mas o tempo não apaga certos detalhes. Pelo contrário, ele os afia. Hoje, adulto, sei que o que vivemos naquela casa não foi fruto da imaginação. Foi algo que entrou em nossas vidas porque alguém deixou entrar. Éramos apenas nós três: minha mãe, eu e minha irmã mais nova. Nosso pai havia morrido 2 anos antes, num acidente de estrada numa véspera de Natal. Desde então, dezembro se tornou um mês silencioso demais. Minha mãe fazia força para manter as tradições. Árvore simples, ceia modesta, presentes contados, como se repetir os rituais pudesse manter a normalidade de pé. Naquele ano, porém, algo destoava. O presente apareceu 3 dias antes do Natal. Não havia remetente. Era uma caixa pequena, embrulhada em papel pardo grosso, sem enfeites, sem laço. Pequena demais para qualquer coisa relevante. Minha mãe encontrou o pacote na varanda ao voltar do trabalho. Disse que achou estranho, mas não quis nos preocupar. Ela colocou a caixa em cima do armário da sala, fora do nosso alcance. Provavelmente algum engano, disse. Mas naquela noite, acordei com o som dela andando pela casa. Passos lentos, indecisos. Mais tarde, descobri que ela havia tirado a caixa do armário e deixado sobre a mesa da cozinha, como se quisesse mantê-la sob vigilância. Na véspera de Natal, minha mãe mal tocou na comida. Suas mãos tremiam ao arrumar a mesa. Quando perguntei se estava tudo bem, ela apenas sorriu. Um sorriso cansado, forçado. Fomos dormir cedo. Acordaríamos antes do amanhecer para abrir os presentes, como fazíamos desde pequenos. Mas naquela noite, minha mãe não dormiu. Algo a chamou da cama. Não um som, uma certeza. Ela levantou-se pouco depois das 4 da manhã, com a casa mergulhada naquele silêncio pesado que só existe quando o mundo parece suspenso. A caixa estava sobre a mesa. Em cima dela, um bilhete dobrado. Minha mãe sentou-se lentamente e abriu o papel. A letra era firme, reta, sem emoção. Não abra antes do Natal. 2. Não olhe dentro da caixa antes do dia amanhecer. Caso seja curiosamente azarado para não seguir as regras, recomendo que siga a regra 3. Não desvie o olhar. Ela releu aquilo várias vezes. O relógio marcava 4h27. Tecnicamente, já era Natal. A primeira regra estava cumprida. O céu ainda estava escuro. Minha mãe hesitou. Disse que sentiu um frio estranho, como se a cozinha tivesse ficado maior, mas vazia. Mesmo assim, levou a mão até a tampa da caixa e abriu. O que minha mãe encontrou dentro da caixa não deveria existir. Ela descreveu como um movimento lento, impossível. Algo se erguendo onde não havia espaço suficiente. A caixa era pequena demais. Caberia talvez um relógio ou um par de luvas. Ainda assim, uma cabeça humana surgiu de dentro, empurrando a tampa com facilidade sobrenatural. Era a cabeça de um homem adulto, vivo. A pele pálida demais, os olhos abertos, atentos, não piscavam, não gritavam, apenas observavam. Minha mãe tentou gritar, mas não conseguiu. Seu corpo reagiu antes da mente.
As palavras do bilhete ecoaram com clareza brutal. Não desvie o olhar. Ela entendeu naquele instante que aquilo não era um aviso simbólico, era uma regra literal. Os olhos do homem se fixaram nos dela. Não havia raiva, nem piedade. Apenas uma presença esmagadora, como se algo antigo estivesse sendo lembrado. O tempo perdeu o sentido. Minha mãe ficou ali, sentada na mesa, encarando aquela cabeça viva, imóvel, por um período que ela jamais conseguiu medir. Sentiu os olhos arderem. As lágrimas escorriam, mas ela não piscava, não ousava. Então ouviu passos atrás de si. Eu havia acordado. Ao me ver na porta da cozinha, o pânico finalmente venceu seu controle. Ela tentou me avisar, mas sua voz saiu como um sussurro quebrado. Não, não olhem! Foi quando a cabeça sorriu. Um sorriso lento e impossível. Minha irmã apareceu logo depois, e nesse exato momento, o homem dentro da caixa falou pela primeira vez, com uma voz grave, baixa, que parecia vir de todos os cantos da casa. Eu não vim por vontade própria. Vim como um presente, para ocupar o lugar do pai que se foi. À mesma hora que minha mãe desviou os olhos por um segundo, foi o suficiente. As luzes se apagaram. A casa estremeceu. O cheiro de algo antigo, ferro, terra molhada, invadiu o ambiente. As luzes não só se apagaram, elas morreram. O silêncio foi substituído por um estalo profundo, vindo de dentro das paredes, como madeira se partindo lentamente. O ar ficou pesado, denso, impossível de respirar direito. A caixa começou a se mover. Não tombou, não caiu. Ela se abriu sozinha, rangendo como algo antigo sendo forçado a acordar. A cabeça inclinou-se para a frente e então algo impossível aconteceu. Pescoço, ombros, um tronco inteiro começou a emergir, dobrando-se de maneiras que o corpo humano não deveria conseguir. Não havia sangue. O homem simplesmente saía, como se a caixa fosse apenas uma lembrança de limite. Quando seus pés tocaram o chão da cozinha, ouvi o som mais perturbador daquela noite. Passos. Ele era alto demais para o espaço, magro demais para parecer vivo, os olhos ainda presos aos de minha mãe, como se ela fosse a âncora que o mantinha ali. Foi ela quem gritou dessa vez. Corram! Minha irmã congelou. Eu a puxei pelo braço e disparei pelo corredor enquanto atrás de nós algo se movia. Não rápido, não desesperado, calmo, confiante, como um predador que sabe que a presa não tem saída. A casa estava completamente escura. Portas batiam sozinhas. O som dos passos não vinha apenas de trás. Às vezes ecoava acima, às vezes ao nosso lado, como se eles estivessem em mais de um lugar ao mesmo tempo. Minha mãe ficou. Ouvi sua voz na cozinha, firme pela primeira vez em anos. Eles não sabem. Leve a mim. O som que veio depois não foi um grito. Foi um arrastar, seguido de algo pesado sendo puxado pelo chão. Eu escondi minha irmã dentro do armário do quarto do fundo, cobrindo sua boca com a mão enquanto ela chorava em silêncio. Ficamos ali, imóveis, contando os segundos pelo som da casa sendo explorada. Passos no corredor. Pararam diante da porta. Alguém respirava do outro lado. Esperei que a porta se abrisse. Nunca abriu. O som dos passos se afastou lentamente, descendo as escadas, até desaparecer. Quando amanheceu, a casa estava em ordem. Nenhum sinal de luta, nenhuma caixa, nenhum homem. Minha mãe nunca foi encontrada. A polícia disse que ela nos abandonou, que enlouqueceu de luto, que fugiu. Mas todas as noites de Natal, exatamente às 4h27, eu acordo com a sensação de estar sendo observado e com a certeza de que ela não fugiu, ela ficou para trás. E é por isso que posso dizer sem hesitar, foi assim que o Natal virou a data mais traumática da minha vida.